João capítulo 6, e o verso 38. Glória a Deus. Glória a Deus. 6 e 38. Aleluia. Glória a Deus. A igreja que dá glória a Deus já chegou? Ei. Então vamos ler. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pai, dá-nos a tua palavra esta noite para ministrar aos teus filhos. Que esta palavra surja, Senhor amado a Deus, como um remédio, um alimento, uma força dentro desses corações. Toma os quatro cantos dessa igreja física, guarda-nos com o teu poder e dá-nos um culto, Senhor amado, de Santa Ceia, com a tua presença, porque todo culto nós vamos a ti, mas nesse culto o Senhor vem a nós. Fala conosco de uma maneira especial, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Quero falar hoje sobre uma vida de renúncia. O que eu disse? Vida. Os cristãos atualmente, eles ouvem muito a respeito da vida de renúncia. Mas o que é exatamente o que significa uma vida de renúncia? A vida de renúncia é o ato de devolver a Jesus a vida que Ele nos concedeu. A vida de renúncia é você abandonar o controle, abandonar os direitos, abandonar o poder, abandonar a direção e tudo o que você faz e tudo o que você diz. Eu pergunto para você que chegou aqui esta noite: onde foi que estes santos, antigamente na Bíblia, eles conseguiram autoridade espiritual? Aonde foi que eles conseguiram vigor para fazerem tudo o que eles fizeram? Estes homens, eles eram um outro tipo de gente. Eles eram servos de um tipo totalmente diferente daqueles que nós vemos hoje dentro da igreja. Eu simplesmente, quando eu olho para estes homens na Bíblia Sagrada, eu não consigo ver estar relacionado com eles, o caminhar deles. Sei que não sou do tipo deles, e eu sei que quando eu me comparo a ele, a igreja de hoje, nós não conseguimos chegar ao patamar dessas igrejas, desses irmãos e deste povo da antiguidade. O próprio Jesus, ele viveu uma vida de renúncia. Quem foi que viveu uma vida de renúncia, irmãos? Ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No capítulo 8, verso 5, ele diz: eu não procuro a minha própria glória. Cristo, ele nunca fez algo da sua própria vontade. Ele nunca deu um passo, ele nunca disse uma palavra sem antes ter sido instruído pelo Pai. No capítulo 8, verso 28 e 29, ele diz assim: eu não faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou, porque faço sempre o que lhe agrada. Escute, a submissão total de Jesus ao Pai, ela é para nós um exemplo que todos nós deveríamos viver. Você pode dizer o seguinte: Jesus era Deus na forma humana. Você pode dizer: a sua vida estava entregue antes mesmo de vir à terra, pastor. Você pode dizer: mas a vida de renúncia, ela não é imposta a ninguém. Vou voltar a repetir: a vida de renúncia, ela não é imposta a ninguém, incluindo Jesus Cristo. Cristo pronunciou estas palavras sendo homem, sendo carne, sendo osso, e ele veio ao mundo não foi para viver como Deus,
mas ele veio ao mundo para viver como um ser humano. Ele viveu a vida mesmo, ele viveu a vida como eu e você vivemos. Ele viveu a minha vida, ele viveu a sua vida. E como nós, Jesus tinha vontade própria. Então, ele optou aqui em entregar a sua vontade total ao Pai. Então, por isso, a Bíblia diz em João 10:17: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para entregar e tenho também para reavê-la. Escute, Jesus estava nos dizendo o seguinte: não se engane. Este ato de autoentrega está totalmente sobre a minha vontade. Eu decidi, eu estou optando. Então isso também é algo que vem de mim, é algo que eu decidi para a minha vida. E eu não estou fazendo isso porque alguém me disse para fazer. Jesus está dizendo: ninguém está tomando a vida de mim, mas o meu Pai, Ele me deu o privilégio, este privilégio maravilhoso de entregar a vida por vocês. Em outras palavras, Ele está dizendo: Ele também me deu a opção de também passar este cálice e não chegar à cruz, mas eu escolhi fazer diferente. Eu escolhi viver uma vida de submissão completa, de amor completo. Então eu dei a minha vida por vocês. O nosso Pai deu a todos nós este mesmo direito. Que direito é esse? Ele nos deu o privilégio de escolhermos uma vida de renúncia. Uma vida de renúncia é um privilégio. Uma vida de renúncia tem que ser um prazer. Ninguém é forçado a abrir mão da sua vida para Deus. Ninguém colocou uma arma em você para você aceitar Jesus. Ninguém te forçou para chegar nesse culto. Ninguém te empurrou para chegar nesse culto. Você veio aqui, você levantou as suas mãos, você aceitou Jesus porque você decidiu viver uma vida de renúncia para Deus. Enquanto muitos estão viajando, você está na casa de Deus. Enquanto muitos estão nos prazeres lá fora, você está na casa de Deus. Enquanto muitos lá fora estão fazendo coisas para a sua carne, você decidiu matar a sua carne e aqui esta noite, no teu espírito, adorar a Deus. É uma decisão. Eu decidi. E nosso Senhor não nos faz sacrificar nossa vontade, dizendo: vocês devolvam a sua vida. Ele nos oferece livremente uma terra prometida, cheia de leite e mel para você, frutas para comer. Mas nós podemos optar em entrar neste lugar ou não entrar. É tua opção, é você que escolhe. A verdade é que podemos ter tanto de Cristo quanto quisermos. Você tem tanto de Cristo quanto você quiser. Tem gente que chega na igreja e só tem metade da plenitude. Tem gente que vem na igreja e está preocupado com o final do culto. Tem gente que vem na igreja e está preocupado como vai ser a liturgia do culto. Tem gente que vem na igreja e está preocupado que vai ser cantado, que vai ser falado. Quando você chegar na igreja, você tem que ter mais de Cristo, buscar mais de Cristo, receber mais de Cristo. Levante a sua mão agora e diga: eu quero Cristo, eu preciso de Cristo, eu vim buscar a Cristo. Aqui hoje é uma vida de renúncia, é um dia de buscar a Cristo, irmãos. Quantos podem dizer amém? Então, nós podemos desfrutar nele o quanto nós optarmos. É opção. Podemos viver plenamente segundo a sua palavra e direção, e não segundo a nossa. O apóstolo Paulo sabia disso, e ele escolheu aqui seguir os exemplos de Jesus, o de uma vida de submissão. O apóstolo Paulo, ele tinha no seu passado, e ele carregava dentro dele mesmo uma pessoa que odiava Jesus. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. O apóstolo Paulo, ele estava convencido da sua própria justiça, e ele mesmo afirmou que literalmente ele respirava ódio contra os seguidores de Jesus.
foi uma afirmação dele. Também era um homem muito ambicioso, era um homem obstinado. Paulo aqui era bem instruído, ele tinha sido bem ensinado pelos melhores mestres. Paulo era fariseu, ele era zeloso, líder religioso, e desde o princípio Paulo estava em ascensão, Paulo estava a caminho do sucesso. Paulo, a Bíblia diz que ele tinha aceitação dos religiosos, ele era aceito, e ele tinha uma clara missão, ele tinha recomendações dos seus superiores, e a Bíblia diz na verdade que ele tinha a sua vida toda planejada, toda organizada, ele sabia o que estava fazendo. Mas o apóstolo Paulo estava confiante na cabeça dele que ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor tomou este homem, que venceu por si só, obstinado, independente, como muita gente que entrou aqui esta noite, e a Bíblia diz que ele transformou ele num ardente exemplo de uma vida de renúncia. A Bíblia diz que Paulo tornou-se uma das pessoas mais dependentes de Deus, uma das pessoas mais dependentes plenas, um homem conduzido por Deus em toda a sua história. E em verdade Paulo declara que a sua vida é um modelo para todos que quiserem viver inteiramente entregues a Cristo. Quem quer ser entregue a Cristo diz amém. O apóstolo Paulo, de 1 Timóteo 1,16, diz assim, mas por esta mesma razão me foi concedido misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O que Paulo está dizendo no capítulo 1, verso 16 de Timóteo é isso. Se você quer saber quanto custa viver uma vida de renúncia, Paulo estava dizendo, olha para mim, olha para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olhe para a minha vida, eu sou Paulo, olhe o meu proceder, olhe a minha vida de renúncia, olha como eu me abstenho, olhe para mim. Ele está dizendo isso. E você determinou em seu coração esta noite ir mais fundo a Jesus? Você que chegou aqui esta noite decidiu se aprofundar mais em Cristo? Será que você tem decidido isso? Aqui está o que você poderá ter que suportar. Paulo sabia que poucos estavam dispostos a seguir o exemplo dele, mas a vida de Paulo é um modelo para todos que escolherem viver uma vida de renúncia integral. Esta mensagem desta noite, ela não dá muito ibope. Essa mensagem desta noite não levanta muito ego humano. Essa mensagem desta noite, renunciar, largar tudo, deixar tudo, não é uma mensagem que arranca muito glória a Deus da igreja, mas uma vida de renúncia é uma vida que aproxima Deus da nossa vida. O caminho de renúncia, começa com Deus nos levando uma sensação de total fragilidade. Diga comigo, sensação de total, diga, fragilidade. Escute, Deus inicia o processo fazendo cair do alto do cavalo. E aqui Paulo, isso aconteceu literalmente. Por quê? Porque Paulo estava indo seguro de si em direção a Damasco, e quando ele estava indo, diz a Bíblia que uma luz ofuscante veio do céu, e a Bíblia diz que Paulo foi derrubado no chão. Ele estava trêmulo. Então uma voz do céu gritou dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? No capítulo 9, verso 4, Jesus fala com ele, e estas palavras levaram o apóstolo Paulo de volta a alguns eventos
alguns meses atrás. Enquanto Jesus falava, a mente dele realmente voltou, e de repente este fariseu, ele compreendeu, porque a sua consciência estava inquieta. Paulo tinha suportado longas noites de agitação por meses. Paulo estava atormentado por confusão, por inquietação, porque ele tinha visto algo que tinha abalado ele até o estômago. Quando Jesus diz para ele: por que tu me persegues? Ele volta lá atrás. Paulo tinha acompanhado um apedrejamento de Estevão, um só apóstolo. Ele olhou, ele viu, ele acompanhou. E eu creio que Paulo lembrou do olhar de Estevão diante da morte. E quando ele olhou para Estevão, ele não viu uma cara de tristeza, ele viu uma expressão celestial. Eu vou voltar a repetir. Ele viu em Estevão uma esperança santa que estava em torno dele. E ele viu que as palavras de Estevão tinham poder. Ele começou a lembrar que ali as palavras dele, de Estevão, eram cheias de convencimento. As palavras de Estevão eram penetrantes. E este homem humilde não se importava nem um pouco com a aprovação do mundo. Ele não estava nem aí. Estevão não estava impressionado com as autoridades religiosas. Estevão não tinha medo da morte. E tudo isso, enquanto Paulo, ele lembrava isso, expunha o vazio na vida de Paulo. Vazio? Vazio. Como isso, pastor? Paulo era fariseu, devoto, religioso, e ele percebeu que Estevão tinha algo que ele não possuía, algo que ele não tinha, algo que ele nunca experimentou. Paulo tinha contato face a face com um homem totalmente submisso a Deus, e Paulo se tornou infeliz. Quando você, que não vive uma vida de submissão, encontra um homem submisso a Deus, a presença dele te deixa infeliz, porque ele tem o que você não tem, ele possui o que você não possui, ele tem algo que você não experimentou ainda. E Paulo se tornou infeliz, e ele pensou: eu, Paulo, me preparei anos lendo as Escrituras, mas este homem, sem estudo nenhum, ele proclama a autoridade do Deus vivo. Paulo estava dizendo: eu tive sede de Deus a minha vida toda, mas ele tem o próprio poder do céu em sua vida, mesmo ao morrer. E Paulo está dizendo: este homem claramente conhece a Deus como jamais conheceu outra pessoa. Quando Paulo começa a imaginar isso, ele pensa: algo está faltando em mim. Paulo sabia que algo estava faltando em sua vida. Ele tinha conhecimento de Deus, mas não tinha revelação própria. Ele ouviu falar de Deus, mas não tinha Deus como Estevão. E agora ele está de joelhos, e ele ouve estas palavras dos céus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui, nesse momento, foi uma revelação sobrenatural. As palavras viraram o mundo de Paulo de cabeça para baixo. E eu creio que nesse ponto, nessas alturas, ele deve ter ficado durante horas com sua face chorando, na presença de Jesus,
A gente fala o nome de Jesus na igreja, parece que está todo mundo em outro lugar. Quando a gente fala do nome de Jesus, é porque Ele está aqui. Eu vou voltar a repetir. Quando a gente fala de Jesus, é porque Ele está presente. Quando a gente fala esse nome, que nem o judeu não fala nem o nome de Deus, ele tem medo de falar o nome de Deus, mas Jesus é o nome sobre todos os nomes. Quando você fala de Jesus, é porque Ele está aqui. Você tem que descer na face do pó, você tem que orar na presença dEle. Todo culto nós vamos a Deus, mas no culto de Santa Ceia, Jesus vem a nós. Ele vem a nós. Ele estava dizendo: todo esse tempo eu estava enganado, zeloso, religioso, assembleiando com a saia lá debaixo do pé, terninho e gravata, palavras bonitas, postura de religioso. E ele diz: eu estava enganado todo esse tempo. Gastei todos os meus anos de estudos, meus anos de educação, praticando boas obras. E ali ele estava tendo a revelação dos pés de Jesus, e para ele mesmo está dizendo: todo esse tempo eu estava no caminho errado. Jesus é o Messias. Ele veio, mas eu não conheci. Enquanto ele estava nos pés de Jesus, fazendo todas aquelas passagens de Isaías que eu li fazem sentido agora. Tudo aquilo era a respeito de Jesus. Ele estava dizendo: agora eu entendo o que Estevão possuía. Ele possuía um conhecimento íntimo de Jesus. No capítulo 9, verso 6, as escrituras dizem que Paulo estava assustado, trêmulo. E sabe o que ele disse? Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, o que queres que eu te faça? A conversão de Paulo foi uma obra dramática do Espírito Santo de Deus. E que convertido em comum era esse homem. Esse homem era incomum. Depois da conversão, ele era o perseguidor do povo de Deus. Perseguia. O seu testemunho seria uma evidência poderosa do Evangelho de Cristo irrefutável, que transforma a vida de um pecador. Deixa eu profetizar na tua vida, levante a tua mão. Aquela pessoa que você acha que nunca será transformada, vai ter um encontro com Jesus ainda nesta noite. Porque pela palavra rema de Deus aqui esta noite, pessoas da sua família que ninguém dá nada, Jesus vai encontrar, vai sair caindo do cavalo, vai encontrar com ele vai ter a revelação de quem Cristo é, e uma íntima comunhão com Deus essa pessoa vai receber, e será um testemunho para a sua família. Certamente Deus iria usar Paulo de maneiras incríveis. De maneiras, verso 9 e 6 assim: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Agora, tente aqui imaginar Paulo então, esse fariseu. Ele era o que, irmãos? Mais alto ele era? Fariseu. Aqui ele, no alto grau de escolaridade, estava agora cego, emudecido. Um homem poderoso teve que ser conduzido à cidade por amigos. Parecia que tudo na sua vida tinha desmoronado, tudo tinha acabado, mas na realidade Paulo estava sendo conduzido pelo Espírito Santo a uma vida de renúncia. Deixa eu dizer algo para você. Esta fragilidade que está acontecendo na tua vida não é o fim. Esta fragilidade, essa falta de força, tudo que está acontecendo com você não é o fim. Eu estou sendo carregado, pastor. Eu carregava as pessoas.
é uma obra do Espírito. É o Espírito que está te conduzindo a uma vida de renúncia. Está quebrando o teu ego, está quebrando o teu eu, está quebrando eu posso, eu sou dono, eu faço, eu abro a porta, sem mim nada podeis fazer. Ele está quebrando você totalmente, caindo do cavalo, e está te cegando, está se revelando a você, e está dizendo: a partir de agora eu vou te ensinar o que é renunciar. Renunciar é quando você perde o teu carrão e vai andar de bicicleta. É quando você perde a sua bicicleta e vai andar de ônibus. É quando você não tem dinheiro para andar de ônibus e você tem que ir a pé. É quando você tem que ir a algum lugar longe e pedir carona para as pessoas. É quando você é cheio de saúde e Deus permite a doença chegar em você. É quando você está aqui e Deus te põe lá embaixo. Mas é porque o Espírito está querendo te ensinar a viver uma vida de renúncia. Ele pergunta: Senhor, o que queres que eu te faça? Peraí, o coração dele estava clamando e dizendo: Jesus, como posso servir-te? Como posso te conhecer? Como posso te agradar? Ele estava dizendo assim: ó, nada mais importa. Tudo que eu tenho realizado na minha carne é estrume. Tu és agora tudo para mim. Paulo passou, diz a Bíblia, 3 dias orando, jejuando e orando. Mas nenhuma palavra veio do céu. Mas ele estava orando e jejuando. Aqui ele tinha ensinado, pregado, pois ele era fariseu, mas nenhum dos seus conhecimentos poderiam ajudá-lo agora. Ele estava totalmente fragilizado. Ele deve ter orado: ó Deus, tu me deste um desejo tão grande de conhecer-te. Ele deve ter dito: por favor, mostra-me o que fazer. Estou cego, estou confuso, nada faz sentido na minha vida agora. Eu digo a todo seguidor de Jesus, preste atenção nesta parte da Bíblia de Paulo. Aqui está o modelo para a vida de renúncia. Sabe que modelo é esse? É quando você decide a se aprofundar em Cristo. Aleluia. O que queres que eu te faça? Você está se aprofundando. Eu quero te conhecer. E quando você decide se aprofundar em Cristo, Deus vai colocar um Estevão no teu caminho. Vai colocar quem? Vai colocar quem? Estevão. Ele vai te confrontar. Ele o confrontará com alguém cujo semblante tem o brilho de Cristo. Ele vai se levantar. Porque esse Estevão é uma pessoa que não está interessado nas coisas do mundo. Esse Estevão, ele não está preocupado com aplausos de homens. Ele se coloca somente para agradar o Senhor. E aqui a vida dela vai expor a complacência. A vida de Estevão, ele vai mostrar as concessões que você tem feito, condenando seriamente o que você tem feito. Assim como Paulo, você vai sentir, de repente, quando Estevão aparecer, uma repentina falência. Você perceberá que, independente de quantas obras você tenha realizado na igreja, você ainda não encontrou a Cristo. Quando Estevão aparecer, você vai sentir que você terminou num beco sem saída, confuso, desorientado, incapaz de dar um sentido a toda a revelação anterior. Mas quando Estevão aparecer, vai ser um agir de Deus na sua vida. Ele o levará ao teste, a um estado de desamparo.
Quando Estevão levanta na sua vida, você fica fragilizado, porque o que ele tem de comunhão com Deus, você não tem. Mas você olha para ele e diz: eu quero ter o que esse homem tem. Eu quero possuir o que essa mulher possui. Eu quero a revelação que esse homem tem. Eu estou fragilizado. Aí Deus levanta um Estevão na sua vida, um pastor na sua vida, um profeta na sua vida, um amigo na sua vida. A essa vida de crente morno, que Deus vomita na boca, de crente meia boca, de crente que fica em cima de um muro, que crente que só fofoca, que crente que não serve, que crente que não ora, que crente que só é oportunista, mas não entra e não mergulha. Aí quando levanta um Estevão de verdade, põe o dedo na tua cara e diz assim: eu tenho o que você não tem, mas eu vou passar para você a experiência da minha vida. Aí Deus levanta alguém do teu lado, alguém espiritual. Deus está dizendo para você hoje: sai de perto de pessoas carnais que não produzem na sua vida. Deus vai levantar um Estevão para você. Você precisa de gente assim. Famílias carnais, famílias promíscuas, famílias sem Deus. Deus vai levantar famílias que te põem num nível espiritual que você vai conhecer Deus de verdade. Igreja espiritual, um pastor que fala para você o que você precisa mudar. Um Estevão na sua vida, que quando você olhar e passa, milagres começam a acontecer. Há 3 terças-feiras atrás eu estava ali. Eu senti tanto a presença de Deus no culto de terça-feira. Eu senti Deus. Eu tinha acabado de pregar e eu segurei o meu espírito. E quando eu estava ali na porta, uma irmã disse: pastor, eu vou fazer um exame e praticamente eu estou com câncer, ora por mim. E as lágrimas dela começaram a descer, e o meu espírito conectou. Eu coloquei as mãos sobre ela. Eu disse: Jesus, já faz um tempinho que você não faz um negócio aqui comigo. Eu estou sentindo falta, mas a unção e a revelação que tu deste no passado, a unção que o Senhor tem trago durante todos esses anos do ministério, cura ela agora. Câncer, desapareça deste seio agora. Some. Esqueci. Daqui a pouco ela volta no outro culto e disse: pastor, toda alegre. No culto ela estava assim, ó, fragilizada. No outro culto ela estava toda alegre. Eu falei: o que está acontecendo, irmã? Jesus me curou. 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 Ele me curou. Uma vida de renúncia te leva a uma vida de fragilidade. É nessa hora que Deus mais te usa. É na hora que você tem a revelação. Porque você diz assim: o que tu queres que eu te faça? O que tu quer que eu faça? Não é assim: faz o que eu quero, não é botar Deus na parede. É olhar para Deus assim: eu quero viver só para ti. Eu te aceitei para viver só. Agora que eu tenho a revelação da graça, da cruz, a revelação que eu estava errado todo esse tempo, eu quero viver para você. A igreja, a nova geração, está vivendo nos púlpitos, nas igrejas, uma pregação humanista. O que é bom para mim, o que me faz melhor, o que me faz sentir. Você veio nesse culto para se sentir melhor. Você veio nesse culto para dar um culto de adoração a Deus. Você não veio nesse culto para você sentir a sua alma, o seu ego, para dizer assim: tu que tu tens para me dar. Não é o que tu tens para me dar, é o que eu tenho para te dar em adoração, em sinceridade, em honestidade. Eu não vim aqui nesse culto para agradar ninguém. Eu não vim nesse culto para agradar o meu corpo. Eu vim aqui para agradar aquele que me salvou, aquele que atesta os meus desejos para a beleza, aquele que me levantou do lamaçal do pecado. Eu vim aqui para adorar o nome dele. O caminho de renúncia nos leva a um caminho de fragilidade. 2, o caminho de renúncia nos leva a muito sofrimento. Nos leva a quê que eu disse, irmãos? Sofri. Capítulo 9, verso 15. Este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
Aqui Paulo recebeu uma promessa de um ministério frutífero, mas ele teria que suportar grandes sofrimentos para realizá-lo. Frutífero, mas com sofrimento. Irmão, sofrimento é um assunto muito amplo, incluindo muitos tipos diferentes de dor: agonia física, agonia mental, aflição emocional, dor espiritual. E de acordo com as escrituras, Paulo experimentou cada uma delas. Ele sofreu espinho na carne, ele sofreu naufrágio, ele sofreu apedrejamento, açoites, foi roubado, enfrentou rejeição, zombaria, fofoca, mexerico, malicioso, suportou perseguição de todos os tipos, e às vezes sentiu-se perdido, confuso, incapaz de ouvir a voz de Deus. Este modelo de sofrimento da vida de Paulo não será experimentado por todos que buscam uma vida de renúncia. Não serão todos, mas de alguma maneira todo crente consagrado irá se defrontar com a dor. Sim ou não? Sim ou não? Porque há um propósito atrás de tudo isso. Tudo isso. Veja que sofrimento é uma área da vida sobre a qual não temos controle. Quem tem controle do sofrimento aqui? Deixa eu te mandar logo para o céu, que já virou Deus. Tem alguém? Alguém consegue controlar o sofrimento aqui? Sim? Meu pai perdeu um filho com um tiro dentro da igreja. Meu pai deu um filho excepcional. Eu tive perdas na minha vida, coisas que não dá nem para contar. Você teve na sua. Eu disse, eu vou controlar. Não consegui. Você disse, eu vou controlar, e você não conseguiu. Porque dor a gente não controla, não está no âmbito do nosso controle. Eu chamo esse sofrimento de escola da renúncia. É a área no qual aprendemos a nos render à vontade de Deus. É um local onde, como Paulo, caímos sobre nossas faces. Nós terminamos clamando: Senhor, não dá para aguentar. Aí sabe que Deus responde? Bom, deixa comigo, entregue tudo para mim, corpo, alma, espírito. Confie em mim plenamente, porque agora eu vou fazer por você aquilo que ninguém fez por você, porque agora você aprendeu a confiar em mim. Sabe o que está faltando na igreja? Confiança na hora da dor, confiança na hora da angústia. Entregar ao Senhor é cantar aquela música: tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Se você tomar o caminho da renúncia, escute, se você tomar o caminho da submissão completa, você sofrerá muito mais do que os cristãos medianos, complacentes, em cima do muro. Por que eu estou sofrendo tanto? Porque você é submisso a Deus. Porque a dor é grande, porque você é um homem de renúncia. Agora, um crente que faz concessões sofre apenas para o seu benefício, apenas um sofrimento para o seu benefício. Ninguém vai mais aprender com as lições. Mas se você deseja a vida de renúncia, o seu sofrimento se tornará um conforto para os outros. Como é que é, pastor? Paulo diz assim, capítulo 2, verso 1 e 3 de Coríntios: bendito seja Deus, o Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus.
Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, ao qual se torna eficaz suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paulo está aqui dizendo de sofrimentos que são permitidos por Deus. Nosso Senhor permite que essas dores nas nossas vidas, para nos tornarmos testemunhas de fidelidade diante dos outros. Não estou entendendo, pastor. Eu estou sofrendo. Quando você aguenta, você se torna um testemunho. Quando você passa no teste, você se torna um testemunho. Um rapaz saiu conosco, foi sexta-feira, e ele disse: eu morei em Portugal muito tempo, pastor. Esqueci o nome do rapaz. Falou: como que é pregar para os portugueses, que eles são ateus? Falou: sabe qual é o único jeito? Com a vida de testemunho. Não tem palavras para convencer um português a aceitar Jesus, mas a sua vida de testemunho. E quando um português, irmão, aceita Jesus, ele vira até de cambalhota, planta bananeira, ele aceita Jesus e vai até o fim. O sofrimento da tua vida nada mais é para consolar os outros, transformar os outros. Quando alguém olha para a sua vida, alguém está passando sofrimento, aí lembra do que você passou. Aí quando olha para você diz: ele conseguiu, eu vou conseguir também. Deus esteve com ele, Deus vai estar comigo também. O objetivo do nosso sofrimento não é apenas nos levar a uma completa entrega à sua vontade, mas é para que os outros sejam consolados e salvos. Os maiores ministérios de consolação são fruto dos maiores sofrimentos. Quando você perde e você continua firme, alguém olha para você e diz: ele conseguiu, eu vou renunciar e vou conseguir também. O caminho de renúncia, fechando o texto, nos leva a uma única ambição. Que ambição é essa, pastor? Paulo não tinha outra ambição, ele não tinha outra força. A força que o impulsionava na vida, a ambição que ele tinha, está em Filipenses capítulo 3 e verso 8. Que ambição é essa? Que eu possa ganhar a Cristo. A ambição de muita gente é que eu possa ganhar na loteria. A ambição de muita gente é que eu possa ganhar o poder. A ambição de muita gente é que eu possa ganhar sucesso. Mas a ambição de Paulo é essa: que eu possa ganhar a Cristo. Estava numa conferência, eu perguntei para um dos grandes pregadores jovens que prega nesses países todos, e eu perguntei a ele: o que você considera o maior problema dos seus amigos pregadores? Porque eu sou pastor de igreja, você é pregador itinerante, você é famoso. Ele disse: o maior problema dos pregadores é a pressão para serem bem-sucedidos. A resposta desse jovem me assustou, e eu sabia que a busca do sucesso é comum na vida secular, muito comum. Mas, irmãos, é uma praga dentro da igreja. A busca do sucesso também, então, é uma praga dentro da igreja. Ele explicou, e ele me disse: muitos jovens pastores precisam produzir grandes números na sua igreja imediatamente. Eles sentem uma pressão para apresentar um crescimento do dia para a noite.
Isso não é só um problema para pregadores novos, é problema para pastores mais antigos. Eles vêm trabalhando na igreja, esperando a igreja crescer. Aí quando uma igreja nova abre aqui, pastor mais novo começa a crescer, aí os mais velhos se sentem pressionados, precisam fazer o mesmo. A igreja precisa crescer, aí vão para conferências que falam sobre crescimento, procuram técnicas para aumentar o número de gente na igreja. Eu já perdi a conta de quantos telefonemas eu recebi de pessoas que me ligaram e disseram: Pastor Paulo, você não sabe o que acaba de acontecer. Eu digo: o que, meu filho? O meu pastor acabou de retornar de uma conferência, animado, e disse que tem uma fórmula nova de sucesso. Eu falei: qual é a fórmula? Ele disse que os nossos cultos têm que ser mais amigáveis com pecadores. E o que eu disse que aconteceu? Ele mudou totalmente a liturgia do culto, o louvor da igreja, os sermões. E agora a igreja está diferente. Alguns meses atrás o Espírito Santo se movia. Eu disse: o que está acontecendo? Nesse momento as pessoas estão saindo porque o Espírito Santo foi embora. Deus não precisa de uma fórmula nova, Ele é a fórmula nova todos os dias. Eu vou voltar a repetir para você entender. Nós não precisamos de uma liturgia nova para ter crescimento e a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus é a fórmula nova todos os dias da igreja. Um pastor ficou perplexado com um especialista em crescimento de igreja. Sabe que tem especialista em crescimento de igreja? Sabia disso? Sabe o que esse homem disse? Ele disse o seguinte: sua igreja não pode crescer se Jesus é tudo que você oferece. Na palestra, a sua igreja não pode crescer se Jesus é tudo que você oferece. Sabe o que esse especialista fez? Omitiu a Cristo, escondeu a Cristo. A resposta a qualquer igreja, a qualquer problema da igreja está prontamente disponível. Aonde, pastor? Mas esse homem não conheceu como pastor. Ele se afastou justamente da ambição que Paulo diz ser necessária. Qual é? Ganhar a Cristo. Você pode ganhar todos os amigos, mas se não ganhar a Cristo, você pode ganhar todos os dons da terra, mas se não ganhar a Cristo. Eu vim para o culto de Santa Ceia e eu quero ganhar a Cristo. Eu vim no culto de Santa Ceia e eu quero me apossar de Cristo. Eu venho no culto de Santa Ceia e eu quero amar a Cristo. Eu venho no culto de Santa Ceia e eu quero, se for necessário, conseguir beijar o rosto de Cristo. Eu venho para o culto de Santa Ceia para ganhar a atenção do meu Cristo. Quando eu olho para o pão, eu estou passando a mão no corpo de Cristo. Quando eu olho para o sangue, eu lembro que Ele me marcou e eu preciso de Cristo. Chegar na igreja e querer bênção, chave, carro, casa, casamento, Jesus desencalha, não tem problema não, vai desencalhar você daqui a um tempo, mas não é isso. Quando eu venho para a igreja não é para desencalhar, eu vim para a igreja para possuir Cristo. Eu vim para a igreja para arrumar uma namoradinha, eu venho na igreja para arrumar uma namoradinha, eu venho na igreja para desfilar, eu venho na igreja para aparecer, eu venho na igreja para ser lotada. Você está no lugar errado. Igreja é lugar onde a gente ganha Cristo. Igreja não é um desfile de modas. Igreja não é um lugar de competição. Igreja é um lugar onde você luta para ter Cristo todos os dias da sua vida. É conquistar o amor dele, é conquistar a atenção dele, é fazer ele ter prazer naquilo que você fala para ele.
Porque se você veio cantar e a sua boca está cheia de ódio, de vingança, porque você acha na sua justiça que você é mais, você veio no culto para outra coisa, a não ser ganhar a Cristo, o respeito de Cristo, o carinho de Cristo. Tem crente que vem na igreja e a intenção é totalmente outra. Hoje é culto de Santa Ceia, mas eu vou lá por quê? Eu vou lá porque algo vai acontecer lá, e eu vou lá para que os milagres aconteçam. Paralítico andar, cego vai ver. Só vem por milagre. Eu não venho por milagres, porque o milagre já está aqui me esperando. O nome dele é Jesus. O milagre é Cristo, o amigo é Cristo. Vir para a igreja e perder Cristo é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Se coloca de pé. Paulo, ele estava contente em qualquer circunstância. Ele estava em vida de contentamento. Vida de quê que eu disse? Ele estava contente, feliz. O resultado de uma vida contente é o resultado de uma vida submissa. Porque Paulo não tinha pressa de ver tudo cumprido na sua vida. Paulo sabia que ele tinha uma promessa de Deus e se apegou a ela. Diga comigo, promessa. Eu fui hoje orar na minha empresa. Tive que voltar correndo por causa do menino aqui. Levei todo o meu material para vir já pronto de lá. O menino pediu para mim abrir a porta da igreja, estava sem chave. E eu tirei 2h30 de oração. Eu liguei uns hinos, eu há muito tempo não ouvi esses hinos. E você sabe que Jesus falou comigo nos hinos hoje? Ele começou a me lembrar das promessas que Ele fez na minha vida. E eu estava com muita pressa em algumas coisas na minha oração. O Espírito Santo falou para mim assim: não tenha pressa. Acalma o teu coração. Tu tem promessa na sua vida, e eu nunca menti para você, mas não vai ser no seu tempo, vai ser no meu tempo. Paulo não tinha ciúmes dos pastores mais jovens que pareciam deixá-lo para trás. Enquanto os pastores mais jovens viajavam pelo mundo, ganhando judeus, ganhando gentios, sabe onde Paulo estava? Na prisão, preso. Paulo, ele era obrigado a ouvir notícias que grandes multidões estavam sendo convertidas por homens que ele tinha trago ao evangelho, homens que ele tinha discutido sobre a graça. Paulo não invejava. Ele sabia que uma pessoa entregue a Cristo pode viver tanto na escassez quanto na abundância. Capítulo 1 de Timóteo diz assim: quão grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, tendo porém alimento e com que nos vestir, estejamos contentes. O mundo poderia chegar para Paulo e dizer assim: você está no fim da vida agora, meu filho, acabou para você. Tu não tem economia, tu não tem vestes, tu não tem sapatos. Sabe o que você tem? Só uma mudinha de roupa. O mundo chegou para Paulo. Sabe qual seria a resposta de Paulo para o mundo? Só que tem uma coisa: o quê? Eu ganhei a Cristo. Meu Deus, acho que vocês não entenderam a mensagem. O mundo ia dizer para ele: o estilo de vida. Tu não tem as roupas Louis Vuitton, Aeropostale,
Vamos lá, gente. American Eagle. Vamos dizer as marcas das irmãs. Gucci. Tu não tem mais isso, Paulo. Tu está no fim de carreira. Acabou para você. Ele disse, mas eu tenho contentamento. Por quê? Eu ganhei a Cristo. Ele é meu e eu sou dele. Em outras palavras, de fato, eu tenho a verdadeira vida, que é Cristo. Talvez o diabo estava oportunando, porque ele é um oportunista, né? E dizia para Paulo, você está com dor, meu filho. Sua dor é constante. Na verdade, você sofre muito mais do que qualquer outro que eu conheço. O diabo podia dizer, como é que você pode isso? Como é que você passa por isso? Sabe que Paulo responderia para o diabo? Eu me glorio nas minhas aflições, porque quando eu estou fraco, na verdade eu estou forte. A minha força não vem dos padrões do mundo, mas pela mão do Senhor. Talvez o diabo ia dizer, mas o seu rival Apolo, ele tem a atenção das massas. Paulo, todos olham para ele, e você está ministrando para pessoas, grupos pequenos, ou mesmo uma pessoa. Paulo é um orador, Apolo é um orador eloquente, ele é admirado, a sua fala, Paulo, é desprezível. Sabe o que Paulo iria dizer? Nada disso me incomoda, eu não busco a glória nesta vida, eu tenho uma revelação da glória que me aguarda na eternidade. Está entendendo a diferença? Quando você ganha Cristo, escuta, não é o sucesso ministerial, o número de gente, ou a sua situação financeira, ou a sua empresa, as 30 mil casas que você tem aí para limpar. Quando você ganha Cristo, se alguém está na tua frente, você está contente com o que você tem, porque você tem o mais importante. 1, 2, 3, Cristo. 1, 2, 3, Cristo. Mais uma vez, 1, 2, 3, Cristo. Aplauda ao Senhor. Eu tenho Cristo.